torne melhor, para que eu me aperfeiçoe e para que eu seja até um exemplo para as outras pessoas. Eu me lembro quando eu era novo convertido, há 25 anos atrás, a irmã Maria Siqueira, aqui da nossa igreja, uma profeta muito usada por Deus, ela não sabia ler, era analfabeta, mas conseguia ler a Bíblia. Era uma bênção, né? E eu lembro que ela falava: meu irmão, quanto maior a luta, maior é a vitória. Toda vez que ela ia testemunhar aqui na frente, ela falava: quanto maior a luta, maior a vitória. E se Jesus está no barco, vai dar tudo certo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu encerro aqui esse primeiro tópico dizendo que Deus está no controle, que Ele está no comando das nossas vidas, que em nome de Jesus vai dar tudo certo e nós vamos alcançar o favor da parte de Deus nas nossas vidas. Amém? Convido aqui nosso irmão Tiago para ministrar o tópico 2 e logo em seguida o nosso irmão Reginaldo dará o tópico 3. Irmãos, a paz do Senhor. Pode sim. A paz do Senhor. Todo mundo animado, né? Feliz e contente nesse frio abençoado, né? A gente está aqui aprendendo um pouco mais da palavra, né? Nosso irmão Deus passou essa difícil missão de devolver, de dividir o espaço juntamente com ele, com o nosso presbítero Reginaldo, né? Tentar corresponder à responsabilidade e à seriedade do momento, né? Mas em rápidas palavras, vamos falar aqui sobre o tópico 2, onde Salmista Davi ele pede a Deus, através de uma oração, que Deus venha socorrer. Eu acho interessante que esse texto aqui é bastante contextualizado com a realidade que nós estamos vivendo, né? E se tem uma coisa que faz o cristão se achegar a Deus, é a luta, né? Eu estava comentando isso na minha casa, que eu nunca vi tanto crente aflito para ir para a igreja. Depois dessa pandemia, na minha profissão mesmo, eu tenho visto quantas pessoas que às vezes me ligam, falam: ora por mim, me ajuda, me dá uma palavra de ânimo, faz alguma coisa, ora para o teu Deus me curar, ora para Deus abrir as portas, ora para Deus fazer alguma coisa, ora para Deus fazer um milagre. Então é natural, é inerente ao ser humano a gente buscar a Deus no momento da aflição. Mas por outro lado, o que Deus requer da gente também? Que a gente busque Ele, mas que a gente saiba colocar a nossa confiança nele. Porque muitas vezes quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, para Deus fazer o milagre, quando a gente pede para Deus fazer o impossível, quando nós pedimos para Deus abrir as portas, muitas vezes nós queremos dizer para Deus como é que é para a coisa ser feita. Interessante como os cristãos são, né? A gente muitas vezes olha e fala assim: eu quero que o Senhor me cure, mas que seja assim, assim, assim. Que o Senhor abra a porta, mas que seja a porta X, de tal forma, tal horário, tal dia, de tal maneira. Deus, em sua infinita bondade e em seu infinito poder, pela sua grandeza, Ele não está preso a estereótipos. Deus, Ele age da forma que lhe apraz e que Ele bem entende. O irmão Tiago está sendo pesado nas palavras, né? Mas o que eu estou falando é apenas o que o Espírito mandou eu dizer para você aqui nessa manhã, para ouvir a palavra. Descanse o seu coração. Às vezes a gente fica muito preocupado, às vezes nós ficamos muito apreensivos, inquietos, e Deus, Ele quer que a gente coloque a nossa confiança nele, assim como fez o Salmista Davi no capítulo 56. No tópico 2 ele deixou bem claro que ele pediu misericórdia a Deus. E essa misericórdia, eu estava olhando no dicionário, em alguns autores eles vêm dizer que essa misericórdia nada mais é do que um pedido de compaixão.
possível. E quando a gente faz esse pedido, nós estamos pedindo, é como se, meu irmão falou, é como se a gente estivesse nas últimas já, né? Como a gente estivesse assim, sem forças, como se nós estivéssemos sem esperanças. Então seria a nossa última cartada, seria a nossa última chance. Pedir para Deus entrar no controle da situação, entrar no negócio e fazer o impossível. Eu tenho visto muitas pessoas que têm perdido tempo brigando por causa do presidente, por causa do ministro da Justiça, por causa do ministro da Saúde, é porque o governador está fazendo uma coisa que a gente não gosta, é porque ele mandou fechar a igreja e isso está errado, é porque isso é coisa do Apocalipse. A gente inventa um monte de coisa para se aproximar de Deus nessa hora. Aí eu te pergunto, por que quando podia a gente não vinha? Eu cansei, meus irmãos, de ver desde a minha infância os pastores que eu tive falar a mesma coisa: vamos para a igreja, vem para a igreja, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos pedir para Deus entrar na nossa vida, vamos entregar a nossa sociedade a Deus. E que eu mais ouvia as pessoas dizendo: pastor, não posso, porque estou trabalhando muito, pastor, não posso, porque estou estudando demais, pastor, não posso, porque a minha vida é muito ocupada, eu tenho que trabalhar muito para pagar as contas, e é assim que eu não posso, não dá tempo, não quero, eu não tenho saúde. Aí de repente, o Espírito Santo de Deus, ele permite que venha uma pandemia nesse mundo, e agora está todo mundo em quarentena, e agora eu queria entender qual é a desculpa desse que não tinha tempo. Porque o salmista, ele passou por uma situação de aflição e de angústia, mas ele não perdeu o foco dele, que era a presença e a grandeza de Deus. E ele correu para os pés do Senhor, pedindo misericórdia para ele: Deus, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajuda, o Senhor é o meu único auxílio, o Senhor é a minha saída. Mas o que eu tenho visto é muito crente preocupado demais com o que vai acontecer amanhã ou depois. Muito crente que está desesperado, muito crente que está depressivo, muitas pessoas que estão totalmente sem o foco. Mas a gente aprende aqui com Davi que nós devemos colocar nossa confiança em Deus. Tanto é que lá no versículo 8 ele falou: tu contas as minhas vagações, pões as minhas lágrimas no teu óleo, não estão elas no teu livro? Davi tinha tanta confiança de que Deus estava no controle da situação, que ele olha para Deus em oração e fala: Senhor, o Senhor conhece o meu trajeto, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe por onde eu estou andando, o Senhor sabe como é que começou a luta, o que eu tenho enfrentado e o que está vindo para cima de mim. Diferentemente de muitos de nós, que quando a dificuldade está passando, a gente vai para o WhatsApp, a gente vai para o Instagram, a gente pega o controle da TV, liga e fica em frente ao jornal durante horas e horas e horas e horas e horas. É uma coisa que lá na minha casa mesmo eu coloquei isso como um método de vida. O que eu assistia de jornal, meus irmãos, hoje eu assisto menos de 80%, hoje eu assisto 10% no máximo do que eu assistia antes, porque 99% das notícias é para deixar a gente assustado. Parece que não existe mais economia, não existe mais outras doenças, é só Covid-19, e é só notícia para te deixar para baixo. Quantas pessoas que já foram curadas? Quantas pessoas que foram abençoadas? Quantos que se reinventaram e hoje estão prosperando no meio dessa pandemia? E são coisas que a mídia não tem mostrado, só tem mostrado notícias para nos deixar assustados, inquietos e apreensivos. Então, o que Deus requer da nossa vida? Que a gente tenha mais sabedoria e entendimento para saber como lidar com essa situação. Como é que eu vou fazer isso? Colocando na minha vida aquilo que o salmista Davi fez, que é botar meu joelho no chão, entregar essa dificuldade na mão de quem pode resolver. Porque Deus ele pode resolver essa situação para nós. Se não fosse assim, meus irmãos, se não fosse assim, meus irmãos, você estaria saindo da sua casa hoje para vir aqui na escola dominical. Se você tirou um tempo do seu horário para vir para a igreja, é porque você está colocando a sua esperança em Deus, assim como o salmista Davi fez aqui em Salmo 56. O salmista ele quer nos ensinar que nós precisamos colocar a nossa credibilidade exclusivamente em Deus. Irmão Tiago, isso é muito fácil de falar, né? Você não entende o meu problema. Meus irmãos, se eu contar também o meu problema, se eu te contar que esse ano não fechei nenhum contrato, porque em janeiro teve férias, fevereiro foi carnaval.
Márcio tem que começar a trabalhar. E o que aconteceu? E aí eu tive que colocar na minha vida aquilo que o salmista fala, né? Ele foi moço, chegou à velhice e nunca viu um justo passar por dificuldade. Não foi isso que ele disse? Eu coloquei isso na minha vida como uma meta de vida. Eu falei, Deus, o Senhor nunca me deixou envergonhado. Não vai ser agora que o Senhor vai fazer isso. O Senhor já me tirou de situações tão mais complicadas, por que agora eu vou morrer? Paz, meus irmãos. Passamos mais de 2 meses de pandemia. E graças a Deus, não tem faltado nada. Deus, Ele faz o improvável naquilo que nós não entendemos. Deus, Ele age naquilo que nós não compreendemos. O salmista ele vem dizer isso para que a gente descanse e coloque a nossa confiança nele. Porque às vezes a gente pensa que o nosso problema é tão grande que a gente vai morrer nele. Deus não permite que o crente passe no deserto para morrer no deserto. Deus não permite que o crente passe por aflição e por dificuldade para que ele seja envergonhado naquela situação. Eu tenho visto nas notícias muitas vezes, muitas e muitas pessoas, centenas de pessoas morrendo, mas você não vê isso acontecer com tantos cristãos. E não é porque nós somos melhores. Deus tem guardado a nossa vida, Deus tem guardado o Distrito Federal, Deus tem guardado esta cidade. Se você atravessar o Pistão em Águas Claras, você vai entrar em uma cidade e que está entre os maiores índices de contaminação dessa pandemia. E pasme, um local onde o poder aquisitivo é bem maior. Por que não chegou na casa da gente? Por que nós estamos sendo guardados? A misericórdia de Deus, ela tem chegado na vida do cristão, e o que mais tenho visto são pessoas preocupadas com o futuro, com o que vai acontecer e com o que vem pela frente. E o salmista, em momento algum, ele demonstra que ele está com medo. Pelo contrário, quando o medo vem, ele corta os pés do Senhor. Diferente de muito crente, quando a luta vem, ele fica em desespero, ele liga para a mãe. Mulher faz muito isso, né? A coisa fica feita dentro de casa, liga para a mãe: mãe, me ajuda. Vou falar dos homens também. Marido é a mesma coisa, né? Está com problema de trabalho, chega em casa, conta para a esposa: vai dar tudo errado, vai dar certo. Filho é a mesma coisa: mãe, o que vai ser da gente agora? Mãe, não está dando certo. Tinha uma pessoa na minha família que falava mensagem: meu sonho era que Deus pegasse e fizesse um feriado maior, porque esse carnaval foi muito pequeno, podia ser um feriado do carnaval até o Natal. Na outra semana, olha o que aconteceu. E o que a gente pede, muitas vezes a gente alcança. Muitas vezes Deus está deixando situações virem na nossa vida para testar a nossa confiança nele. Porque no momento da luta, já dizia o pastor Neil Barreto, lá do Rio de Janeiro, a luta ela vai demonstrar quem você realmente é. Porque é muito fácil ser cristão dentro aqui da Vila Dimos, bem vestido, de terno, com cara de crente, capa de crente, roupa de crente. Eu vou mostrar quem eu realmente sou quando eu não estou na igreja. Só que muitas vezes essa injustiça ela vem na nossa vida, essa luta ela vem de uma forma que você não espera, em um momento que você não está aguardando, e você está vendo que a coisa não está indo para frente, e aquelas pessoas, aquela situação está te matando. E a gente vai ficando indignado, né? Porque a gente está orando, a gente está pagando preço, você está indo para a igreja, você está buscando, você está se consagrando, você está em oração, você faz jejum, você vai para a vigília, você está meditando na palavra e a coisa não está indo para frente. E aí a gente faz o que o salmista Davi fez lá no versículo 7, né? Deus não vai fazer nada, não. Esses inimigos, eles vão escapar mesmo, eles vão morrer mesmo, e a gente vai ficar na pior. É isso mesmo que eu estou ouvindo, Jesus? É isso mesmo, Deus? Eu vou ficar aqui numa situação em que eu vou ser envergonhado? Quantos já não devem ter feito esse tipo de oração? Deus, como é que vai ser agora das contas? Como é que vai ser as situações que eu tenho passado? Como vai ser as lutas que já estamos esperando amanhã na segunda-feira? Deus, aqueles boletos que já passou e eu não tive como pagar. Porque isso pode acontecer também. O cristão
cristão não está isento de passar por luta e aflição. Se engana quem pensa que porque a gente é filho de Deus Altíssimo vai dar tudo certo para a gente e a gente está ileso. Meus irmãos, a gente está no mundo que nem o ímpio. O sábio diz nos seus provérbios: a mesma coisa acontece ao justo como ao injusto. A mesma coisa acontece àquele que serve ou que não serve ao Deus Altíssimo. A diferença é que aquele que serve a Deus tem a garantia da vitória. E se nós temos a garantia da vitória, a igreja hoje deveria estar mais fortalecida. E às vezes eu me preocupo porque eu vejo que nem mesmo a pandemia tem feito a gente se aproximar de Deus. Porque quando você entra na rede social, você pega, por exemplo, aqui na nossa igreja, presença dos cultos online. Você coloca 20 pessoas, 30, 40 no máximo. Aí você pega uma live do cantor sertanejo, mais de 2,5 milhões. E eu estou falando de que sexta ou sábado não. Teve um que foi, acho que na segunda ou na terça. E pasmo, muitos dos que estão online, cristãos também. Eu te pergunto, o que mais falta para Deus fazer para a gente se aproximar dele? O que falta para nós nos achegarmos mais a Deus? Porque Deus hoje ele está dando a oportunidade da igreja se voltar para Ele e aprender conforme o salmista Davi fez. Porque no momento da aflição, ele clamou pela misericórdia de Deus, ele mostrou para Deus o que está acontecendo, falou assim: Deus, eu estou passando por um caminho assim, 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 está passando muito tempo, mas eu coloquei as minhas lágrimas no teu óleo. Eu pedi para que o Senhor tome a direção do controle da situação. E encerrando aqui, eu já vou passar para o irmão original. No versículo 9 ele fala: quando eu a ti clamar, então voltaram para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Não existe coisa melhor na vida de um cristão do que ele entender que Deus está no controle da situação. Deus faz milagre, Deus age no impossível, Deus ainda faz o sobrenatural, Deus abre portas. Mas muitas vezes, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer um ato de fé. E é difícil a gente fazer um ato de fé quando a gente está no meio da prova. Quando tudo está bem é uma coisa, meus irmãos, mas quando Deus permite você ir para o vale, é difícil você abençoar a obra. É difícil você fazer uma oração. É difícil você acreditar em Deus, que Deus faz o impossível. Me recordo que assim que começou a pandemia, 4 dias depois eu entreguei o dízimo, e aí eu percebi assim: eu vou entregar o dízimo daquilo que eu não tenho. Quando for no segundo mês, de novo, eu vou pegar daquilo que restou, tirar um dízimo e pedir para Deus abrir as portas. E aí quando chegou agora no dia 1º de maio, eu peguei e mandei a mensagem para o Sérgio, falei: Sérgio, eu vou entregar isso daqui e tal, e está na mão de Deus. E ele sempre fala para mim assim: Deus abençoe, irmão Thiago, multiplique cada vez mais. Aí eu comecei a rir e falei assim: como é que Deus vai multiplicar? Porque amanhã é feriado, sábado não abre nada, domingo, como é que isso vai acontecer? Estamos lá no domingo, no sábado à noite, né? Eu falei: hoje já estudei o dia todo mesmo, vou descansar um pouco. Começamos a assistir um filme, toca o celular à noite, e eu fico preocupado. Eu falei assim: celular à noite não deve ser coisa boa, no sábado, em pandemia, parente não vai vir aqui. Aí quando eu vou ver, parente, eu assim: fulano, eu estou envolvido em um acidente agora aqui, e estou na delegacia, e eu precisava que você viesse aqui nos prestar um socorro, porque embora a gente tenha sido atropelado, a família do que atropelou está achando que foi o contrário, e eles estão vindo para cá, então tem que ter alguém aqui para separar a briga. Eu falei: Jesus é demais, eu estou pedindo para Deus abrir as portas, Deus pega e coloca uma confusão no caminho para resolver. Para parente, com certeza eles não vão pagar, vou eu trabalhar de graça. E lá vamos nós, né? Aquela animação, chega lá, faz todos os procedimentos. Deus foi tão maravilhoso, que quando eu estava saindo de casa, eu falei assim: Deus, entra na frente, prepara a pessoa que vai fazer a ocorrência, prepara as portas, abre as janelas dos céus.
Porque quando a gente chega nesse lugar, muitas vezes a gente não atende a gente direito. Porque muitas vezes eles deixam a gente cansado lá esperando. E se vai ter confusão, aí é que eles vão deixar a gente a madrugada inteira. Deus foi tão bom que a outra pessoa ficou presa no hospital. Quem fez a ocorrência foi o delegado-chefe. Não tivemos nenhum tipo de agressão. Fomos para casa. Quando é 2 dias depois, a pessoa me liga. E a pessoa fala: é o seguinte, você teve lá aquele dia, eu queria pagar o seu serviço. Eu falei assim: não precisa. Nós estamos em casa, estamos em família. Não, mas eu quero pagar. Não precisa. E aí continuou insistindo, foi insistindo. Eu falei: tá bom, já que você não quer, eu vou desligar o telefone, vou entrar no Google, vou pegar o telefone de outra pessoa e vou perguntar para ele quanto ele cobra para ir numa delegacia. E aí eu vou ir na sua casa e deixo dinheiro com você. Na hora que ele falou, o Espírito Santo falou bem assim: meu céu, você está adorando, pedindo para eu abrir as portas. Aceite. Eu falei: fulano, faz o seguinte, me paga tanto. E já estamos com resolvidos. Sabe o que ele fez? Pegou o número da conta e pagou o dobro. Se Deus quiser abrir as portas, Deus manda a pessoa ir na sua casa e entregar na sua mão. Se Deus quiser fazer o impossível, Deus faz o impossível naquilo que você não está entendendo. Mas para você ver o milagre de Deus na sua vida, você tem que colocar sua confiança nele. Não é na Rede Globo, não é no Correio das Crianças, não é no que o ministro está falando, no que o presidente está falando, porque tem muita gente que está se degradando demais com as questões deste mundo, mas se está se esquecendo de que nós servimos um Deus. Meus irmãos, tem um Deus que está acima do Bolsonaro, tem um Deus que está acima do ministro da Justiça, tem um Deus que está acima do ministro da Saúde, e se a pessoa está saindo ou está entrando, tudo isso, já que os apóstolos Paulo, em uma das suas cartas, as autoridades são colocadas por Deus, e Deus quer que a gente, como cristão, ore por eles, interceda por eles, abençoe a vida deles, porque no lugar de a gente estar torcendo contra ou a favor de um partido, se o negócio der certo, você vai ser abençoado. Eu tenho visto muito crente amaldiçoando o político, o senador, o deputado, o presidente, o ministro, mas eu te pergunto, nós estamos aqui para amaldiçoar ou para fazer a diferença? Deus quer que a gente faça a diferença no nosso andar, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso viver. A igreja ainda está neste mundo para fazer a diferença. Se o mundo ainda não acabou, meus irmãos, é porque ainda tem um remanescente que está orando, que está buscando, que está pedindo a misericórdia de Deus, que está pedindo para Deus fazer o milagre. Então, isso é aqui dizendo isso que Davi falou, que a gente tem que clamar a Deus, porque a nossa confiança está em Deus, e é de Deus que vai vir a resposta para a nossa dificuldade. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. O que nós já ouvimos aqui já era suficiente, né? Não precisava que a gente falasse mais. Aliás, Deus falou comigo tremendamente usando os nossos irmãos, né? Que iniciaram aí, o nosso irmão eu, o nosso irmão Tiago. De forma tremenda, Deus já falou. Bom, mas nós temos 3 tópicos, costumeiramente, e nós então vamos encerrar aqui falando confiança em tempo de crise, que é o último tópico da nossa lição de hoje. Os irmãos estão com medo da Covid-19? Parece que essa lição vem a calhar aquilo que Davi passou, né? E com certeza tem muita gente com medo, tem muita gente assustada com essa crise que está assolando o mundo, tanto o mundo desenvolvido, como designam por aí, né? Os países desenvolvidos, como as regiões mais pobres. Eu vinha falando isso dentro do carro com a Cristina, que essa doença é uma doença, né, que atingiu primeiramente a classe mais elevada. É interessante porque a África tem algumas doenças, né,
que tem assolado, matado muita gente lá, e o mundo nunca se preocupou em fazer vacina, como o ebola, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem a dengue, que sempre mata, mas o mundo não se preocupou em fazer uma vacina para combater essas doenças. Por quê, irmãos? Porque ela só atinge uma região, e uma região mais pobre. Mas agora, com a Covid-19, o mundo todo está correndo atrás de uma vacina. Não é verdade? Nós, confiança em tempo de crise. Na maioria dos casos, quando existe uma crise, as pessoas ficam desconfiadas, as pessoas ficam assustadas, as pessoas ficam amedrontadas e as pessoas ficam em pânico, na maioria dos casos. O que é uma crise? Crise é uma situação em que a pessoa ou nós temos pouco controle ou nenhum controle da situação. Mas a confiança, irmãos, é aquele sentimento em que nós acreditamos, confiamos em alguma situação, em alguma coisa, em nós mesmos ou em alguém. E o nosso tópico aqui, esse confiança em tempo de crise, é circunstancial de acordo com o Salmo 56, o Salmo 57 e o Salmo 34. Essa situação que Davi passou, que circunstanciou esse Salmo, o Salmo 56, o Salmo 34, foi alguma coisa, irmãos, que mexeu com Davi, mexeu com a história de Davi. Davi aqui ainda não era o rei Davi. Davi já tinha muitos observadores, como o nosso irmão Deus passou aqui, já existia até cânticos. Porque Davi já tinha vencido o rei Golias, Davi já dirigiu o exército de Israel, ele era o general do exército, e ele sempre se conduzia vitoriosamente, a ponto de as mulheres de Israel cantarem esse cântico, né? E isso despertar no coração do rei Saul a tentativa de matar Davi. Irmãos, a crise que Davi passou, eu quero historicamente passar rapidinho para os irmãos aqui. Olha só, irmãos, Davi estava duramente sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul, irmãos, tinha autoridade para mandar matar Davi, embora Davi fosse uma pessoa valorosa já, mas o rei Saul poderia matar. E Davi, sabendo disso, irmãos, depois que Davi fez ali um pacto com Jonas, com o próprio Jonas, Davi descobriu que o rei, a primeira coisa que o rei queria fazer, a coisa mais urgente era destruir a vida de Davi. Então Davi fugiu, foi para Nob, uma cidade ao norte de Jerusalém, que fica uns 15 quilômetros de Jerusalém, cidade dos sacerdotes, cidade levita, estava do profeta Jeremias. E Davi chega lá, irmãos, com alguns homens desprovidos de alimentos, desprovidos de armas, né? E Davi mente. Olha a situação de Davi, irmãos. Irmãos, medo, a pessoa ter medo é normal. Às vezes a gente pensa que Davi, como o Tiago falou aqui, era um super-homem, não tinha. Não, Davi tinha medo. Medo, irmão, faz parte da vida de qualquer ser humano. O medo é necessário. Porque se Davi não tivesse medo, ele tinha ficado lá perto do rei Saul e teria sido morto. Se nós não tivéssemos medo, irmãos, nós talvez não estivéssemos mais vivos. O medo é importante, porque o medo faz você se desviar do perigo, analisar o perigo, não é verdade? Agora, quando o medo se torna doença, aí é problema. Se torna uma fobia que leva a pessoa a sofrer, sem necessidade, leva a pessoa a ter medo, ansiedade sem necessidade, aí é um problema, não é verdade? Mas Davi teve tanto medo que Davi fugiu para lá,
Davi chegando lá, Davi mentiu para o sacerdote, dizendo que estava a serviço do rei, né? Depois Davi, irmãos, comeu, né? Não tinha alimento, comeu os pães da preposição, que era um pão que somente o sacerdote podia comer, mas como já tinha passado o período daqueles pães ali, de ficar, né, ali no lugar santo, Davi e os seus servos comeram do pão. Davi, irmãos, ficou tão amedrontado da situação, que ele fugiu para Gate, que eram os inimigos dele, que eram os inimigos de Israel. Olha só, ele tinha tanto medo do rei Saul, que era, né, na nação a qual ele pertencia, que ele foi e se lançou nas mãos do seu inimigo. Tal era o medo, tal era a aflição de Davi. Porque esse salmo, irmãos, a natureza desse salmo aqui é um salmo de lamentação, de súplica. Davi passou por uma crise tremenda. Como o Tiago falou aqui, nós também estamos sujeitos a passarmos por crises difíceis. Foi o que Davi passou, né? E aí então, irmãos, Davi chegando lá, e quando os servos do rei de lá da cidade de Gate, que agora me fugiu o nome, eles reconheceram, não, mas esse aí não é aquele cujas as mulheres cantavam. Saul matou seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Davi ficou tão assustado que ele se fingiu de louco. Começou a agir como uma pessoa louca, que tinha um problema psiquiátrico, a babar e tal. Aí o rei, não, isso aí não vai fazer mal nenhum, é um louco. E aí Davi então foge para a caverna de Adulão, que ficou escondido lá. Davi, irmãos, ficou com medo. Davi ficou desesperado. E nós não sabemos se ele escreveu o Salmo 34, o Salmo 56, o Salmo 57, se foi durante essa crise que ele passou, se foi depois. Muito provavelmente durante a crise. Talvez já lá na caverna de Adulão. Agora, irmãos, a diferença de você, de nós, termos passado por uma crise, é nós sabermos como agirmos diante de uma crise. E a melhor forma possível, irmãos, é quando nós temos um Deus em quem nós podemos confiar e colocar em suas mãos a nossa situação difícil, as nossas crises, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. O comentarista aqui